transformação digital. Ou você está gerenciando e controlando a transformação digital da sua empresa, ou essa transformação está acontecendo sem você saber. Em vários cenários, eu tenho visto acontecer o seguinte: a empresa acaba tendo várias plataformas rodando dentro dela. Uma área contrata o Bitrix, outra usa o Notion, outra usa o Trello, outra usa o SharePoint. E cada área faz o seu formato de gestão, de sistematização de processos. E a intenção é boa. É melhorar processos, é automatizar, sistematizar conexões, evitar comunicações desnecessárias. Existem muitas ferramentas hoje no modelo freemium. Tem o Trello, Jira, Monday, Bitrix, Notion, até o SharePoint já tem alguns modelos ali com Loop, que é gratuito dentro da Microsoft. Porém, em contrapartida, cada área acaba optando por usar uma ferramenta diferente. Isso hoje pode ser lindo, mas amanhã, depois que tiver tudo sistematizado, você vai lá e descobre que você tem que conectar dois setores. Um setor usa o Bitrix, o outro usa o Monday. Como é que você faz essa integração? Como é que você conecta isso? Talvez todo o processo foi orientado pelas ferramentas que aquela tecnologia entrega. Como é que você vai fazer? Como que escolhe qual ferramenta? A transformação digital está acontecendo, eu estou vendo muito isso acontecer. Tem muita gente que procura a gente pedindo uma ajuda nessa implantação, e às vezes é um setor que quer aquela ajuda, mas ele não está olhando para o negócio como um todo. E isso é um problema, assim, muito grande. E depois que está implantado e depois que está estruturado, é muito mais difícil, porque você tem que mudar o processo, a cultura das pessoas e mudar a ferramenta. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é mais do que urgente. Você olhar para o seu negócio e entender se de fato você tem uma transformação digital acontecendo dentro da sua empresa sem você gerenciar isso. E você está criando um problema para o seu futuro. Não é o template do Notion que vai resolver seu problema. Não é trazer a Microsoft com um pacote mais amplo para dentro da empresa que vai resolver seu problema. O que resolve o problema, quando a gente fala de sistematização, transformação digital, é planejamento. É planejar muito bem o que você vai fazer na sua operação. E principalmente, entender um conceito chamado SIPOC. Vamos lá, o que eu estava explicando para esse departamento? Imagina o seguinte, o cenário da sua empresa hoje. Você tem lá uma empresa até pequena, vamos colocar, eu estava falando com a consultora maior, mas vamos pensar no modelo pequeno. Vamos imaginar que você tem um departamento financeiro na sua empresa, você tem um departamento, por exemplo, de administrativo / compras, você tem um departamento de RH, você tem um departamento operacional. Diferente do que você faça. O departamento operacional resolve usar o Jira, ferramenta muito utilizada hoje porque está startupizado, o mercado tem muitas startups que estavam usando. É boa a ferramenta? Sim, mas precisa de mapeamento de processos. Aí você tem um RH que resolveu usar o ClickUp para gerenciar as requisições de contratação da área dele. Aí você tem um administrativo que resolveu usar o Monday para solicitação de compras, para automação de processos, controle de documentação. E você tem aqui, por fim, o departamento financeiro que resolveu usar o Trello para gerenciar as demandas dentro do departamento. O que é extremamente importante que eu estava explicando aqui para esse cliente quando eu fui fazer esse desenho. Eu tenho todas essas áreas. Essa área aqui de finanças, ela entende que ela vai controlar aqui, por exemplo, reembolsos no Trello. Ela quer controlar entregas acessórias da contabilidade. Ela quer controlar, por exemplo, as demandas de demonstrações que devem ser apresentadas à diretoria. O compras decidiu que quer gerenciar, o administrativo, quer gerenciar compras, requisição de passagens aéreas, por exemplo. Eles querem, por exemplo, requisição de materiais. O RH, ele quer controlar o quê? Requisição, por exemplo, de novas contratações. Requisições de novas contratações. Ele quer controlar, por exemplo, a avaliação 360. Ele quer controlar o ciclo de feedback. Tudo aqui dentro. O operacional, vamos supor que isso aqui é uma construtora. Ele quer controlar a análise de terreno, projeto, construção, a parte de legalização. Só que é muito importante você entender que todos esses departamentos, eles vivem um cenário que a gente trabalha com uma metodologia chamada SIPOC, que fala o quê? Todo departamento tem um supply, né, que é um fornecedor, vou colocar aqui em português que é mais fácil. Ele tem um input, que é uma entrada, então entra alguma coisa nesse departamento. Ele tem um processo, que é o process, e isso aqui gera uma saída, que é um output.
e ele entrega isso para um customer, que é um cliente no caso, né? Então, qual que é o cenário aqui? O RH resolveu fazer requisição pelo ClickUp. Só que quem faz a solicitação de requisição para ele é, por exemplo, o departamento financeiro, que está preenchendo uma ficha de requisição para que seja feita uma contratação e que a saída seja um novo colaborador já treinado no onboard. Para quem? Aqui nesse caso ele volta o ciclo para o próprio financeiro, né? Em outros casos poderia sair para outro departamento. Então, quando eu não consigo visualizar a empresa como um todo, eu acabo colocando cada caixa totalmente separada, penso em gerenciar ali com ferramentas diferentes, e aí eu começo a ter um problema. Quando o financeiro vai requisitar algo RH, ele usa o ClickUp. Mas se ele for requisitar uma compra para o administrativo, ele tem que entrar no Monday. Se ele for requisitar uma informação lá dentro da parte de engenharia, ou buscar um projeto, ou buscar um orçamento, ele tem que entrar no Jira. Então, cada departamento trazendo sua própria ferramenta, você acaba criando um caos nas empresas. E o primeiro passo para isso é identificar o cenário que você está, fazer um diagnóstico, entender quais são as áreas que já estão em processo de transformação, de sistematização para o meio digital de processos, entender os requisitos dessa área e tentar sistematizar isso em uma única ferramenta. O que as empresas estão fazendo hoje de tecnologia é tentar criar ecossistemas que dão suporte para RPs, para ferramentas específicas do negócio. Então você tem o Bitrix lá, que tem as áreas de departamento. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você entra aqui no Bitrix e você vem aqui no Empresa, o que ele quer fazer? Ele quer trazer a possibilidade de você gerenciar todo o negócio aqui dentro. Então você poderia ter um departamento ter uma estrutura para cada departamento aqui dentro, para gerenciar acessos, gerenciar envios de informação. Ele trabalha com grupos de trabalho, que você poderia ter um grupo de trabalho para cada departamento, e ele trabalha com tarefas e projetos, comunicação. Ele quer ser um ecossistema dentro da empresa para evitar várias ferramentas. Quando você vai para dentro da Microsoft, o que ela quer trazer? Ela quer trazer isso aonde? Dentro do Teams, com as equipes. Ela já pega cada equipe e transforma na possibilidade de ter um SharePoint para poder gerenciar arquivos e ser uma plataforma para aquele departamento. Já vem com Planner, já vem com o OneNote para ter informações, o Planner para projeto, lists para outras demandas. Então, as plataformas, se você pegar aqui o Monday, você vai ver que tem a mesma coisa. Vamos dar uma olhada aqui no cenário geral. Quando você vem aqui no Monday, o que ele tem? Você tem o quê? Você tem as suas áreas de trabalho para trabalhar dentro dela. E dentro das áreas de trabalho, você vai tendo como se fossem páginas para você poder gerenciar suas tarefas e seus departamentos. Então, você pode ter uma área de trabalho para cada departamento e dentro dessa área de trabalho, você pode ter várias páginas para gerenciar os processos. Então, o Monday já vem como uma ferramenta nesse aspecto. Se você vem para dentro do Jira, acho que eu tenho o Jira aberto aqui, ó. Notion. Se você está no Notion, ele tem aqui os workspaces dele que você pode trabalhar, você pode ter várias áreas. Então, você está aqui dentro de uma conta, você pode ter aqui dentro os espaços de trabalho e nos espaços de trabalho páginas e nas páginas subpáginas. Se você vai no Jira, a mesma coisa. Você tem a possibilidade de trabalhar aqui com as suas áreas de trabalho. Se você está no Jira, você tem essa mesma possibilidade. Você vai ter como trabalhar em quadros, em painéis, em áreas de trabalho, em projetos. Só que o Jira ele tem uma parte aqui muito voltada para desenvolvimento. Então ele ganha um pouco nesse aspecto quando você vai para a empresa de desenvolvimento. Assim como o que a gente usa aqui interno, que é o DevOps, que ele também tem uma parte de desenvolvimento já integrado ao Azure, que também traz um ganho. Mas a questão é, essas ferramentas todas podem resolver diversos problemas na sua empresa. Não precisa ter uma ferramenta em cada área. Você precisa olhar para o seu negócio como um todo e falar, olha, a ferramenta é essa. Treinar todo mundo, sistematizar e ter uma ferramenta que orienta a necessidade do negócio. E não uma ferramenta que é orientada pela necessidade de cada gestor, de cada área. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é essa preocupação que eu tenho, que é realmente uma preocupação legítima. É ótimo para a gente? Claro, surgem várias oportunidades para a gente resolver o problema das empresas. Mas quanto mais as empresas procurarem a gente mais cedo para organizar isso, melhor para a gente também, porque eu acabo tendo uma entrega mais relevante, mais rápida e vou para outros departamentos mais rápido e consigo fazer entregas melhores. Não fico travado em departamentos que estão patinando ali na mesma entrega. Por quê? Porque não foi bem planejado, porque já uso uma ferramenta há muito tempo. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é só esse recado da importância da sistematização dos processos, a importância de você como gestor, como diretor, como dono de empresa, como empresário, de analisar de fato o que está acontecendo na sua empresa
e gerenciar a transformação digital para a sua necessidade e não deixá-la correndo solta, que vai te custar mais caro, mais tempo e talvez piore a entrega que você faz para o seu cliente. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo possa agregar para vocês o conhecimento de como sistematizar um processo ou pelo menos de como identificar que você tem um problema. Caso você tenha uma situação dessa, procure uma ajuda. Seja nossa como consultoria, seja de outra consultoria, seja de alguém da empresa que tenha mais capacidade ou mais conhecimento em tecnologia. Mas procure ajuda e faça um diagnóstico. Entenda o que está acontecendo em cada área. Se não dá para fazer na empresa como um todo, entenda o que está acontecendo nessa área que está se transformando, mas faça isso olhando para o negócio como um todo, não somente para aquela área, porque assim você constrói uma solução que no futuro, se bem estabelecida, pode ser replicada em várias áreas e você vira um transformador na empresa, um replicador de conhecimento, e isso pode solucionar da mesma forma. Não se esquece de dar o like e se você quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, Pro Resultado e Resultado em Foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo.